Bem-vindos de volta ao Entendendo Metodologias. O episódio de hoje é sobre atividade hemaglutinante. Mas antes de a gente falar de fato sobre esse método, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre as lectinas. E durante esse vídeo, vocês vão entender melhor o porquê. No nosso laboratório, nós trabalhamos com lectinas desde a sua purificação até a avaliação da sua atividade biológica. Essas moléculas compartilham entre si algumas características, como o fato de serem proteínas de origem não imunológica e também por se ligarem de forma específica e reversível a carboidratos. Específica porque essas moléculas elas vão possuir diferentes graus de afinidades a diferentes carboidratos. Então nós podemos ter uma lectina X que se liga com maior afinidade à glicose, nós podemos ter também uma lectina Y que se liga com maior grau de afinidade à mannose, entre outros exemplos. Esse tipo de ligação ele vai ser reversível graças principalmente às interações químicas que estão sendo ali mantidas, entre essas lectinas e carboidratos, que geralmente são do tipo ligações de hidrogênio e ligações de Van der Waals. Essa característica das lectinas conseguirem se ligar de forma específica e reversível a carboidratos confere a elas diferentes atividades biológicas, como atividade antimicrobiana, antiparasitária e inseticida. Inclusive, se vocês tiverem interesse de entender melhor sobre esses mecanismos de ações em que as lectinas estão envolvidas, vocês podem acessar algumas palestras no nosso canal do YouTube, o TV Bioprote, nessa temática. As fontes de lectina são muito diversas, então nós podemos ter lectinas tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Essas lectinas elas podem ser extraídas, por exemplo, de folhas, raízes, caules, semente e também de fluidos animais, a exemplo de hemolinfa, leite e também de venenos. As lectinas, mais especificamente as lectinas vegetais, elas vão se dividir de acordo com sua estrutura em merolectina, que é esse primeiro exemplo da imagem, em que a gente observa que essas lectinas elas possuem apenas um sítio de ligação a carboidratos. Também temos as hololectinas. Nesse exemplo, a gente observa que as lectinas elas possuem pelo menos 2 sítios de ligações a carboidrato. As quimerolectinas elas vão possuir pelo menos um sítio de ligação a carboidratos e um outro sítio, um sítio catalítico. E vale ressaltar que esse sítio catalítico ele vai agir de forma independente ao sítio de ligações de carboidratos. E por último, nós temos as superlectinas. As superlectinas são lectinas que possuem pelo menos 2 sítios de ligações a carboidrato. No entanto, vocês observam que, diferente das hololectinas, essas superlectinas possuem sítios de ligações a carboidratos distintos, que estão aí sendo representados em vermelho e azul. Mas aí vocês podem estar se perguntando, ok, Suelen, você falou, e eu não entendi o que é que isso tem a ver com atividade hemaglutinante. Bem, com a atividade hemaglutinante, nós podemos reconhecer se uma amostra ela possui a presença ou não de lectinas. E vocês vão entender como, certo? Então, primeiramente, digamos que você está no seu laboratório e você quer descobrir se ali naquela sua amostra tem ou não lectina. Você vai precisar de uma placa de 96 poços com fundo em V, vai precisar de NaCl na molaridade 0,15 e também vai precisar de sangue. No nosso caso, nós utilizamos eritrócitos de coelho glutarizados. Vale ressaltar que para essa atividade hemaglutinante, geralmente se trata quimicamente o sangue, para que ele tenha um maior tempo de conservação. Bem, para se realizar esse experimento, primeiramente você vai ter que adicionar 50 microlitros de NaCl 0,15 a toda uma fileira da sua placa. Após isso, você vai adicionar
50 microlitros da sua amostra, que vamos chamar aqui de amostra X, a partir do segundo poço e fazer uma diluição seriada. E por fim, nós vamos adicionar 50 microlitros de sangue a todos os poços, certo? Após realizar todo esse protocolo, nós devemos esperar em torno de uns 45 minutinhos mais ou menos para poder fazer a análise do nosso resultado. Nessa nossa placa, nós vamos observar dois padrões de celulares, certo? O primeiro padrão é um padrão de precipitação celular. Ele vai ser encontrado no nosso poço controle, ou seja, aquele poço que nós não adicionamos à nossa amostra contendo teoricamente a lectina X, e também nos poços que apresentarem as menores concentrações da nossa lectina, como os poços de 10 a 12. Nos demais poços, nós vamos observar um padrão de aglutinação celular. Esse padrão de aglutinação celular, ele vai ser observado apenas nos poços em que a nossa lectina ela está presente em concentração suficiente para aglutinar células. E é por isso que o teste ele é chamado de atividade hemaglutinante. Então, digamos que a gente desse um zoom nesse poço em que houve aglutinação celular. O que será que a gente ia observar? A primeira coisa que observaríamos seriam os distintos carboidratos de superfície desses eritrócitos. E a segunda coisa seriam os sítios de ligações dessa lectina a carboidrato sendo preenchidos por esses carboidratos de superfície do eritrócito, fazendo o que chamamos de malha de aglutinação, que vocês podem observar nessa imagem. Então, graças a essa formação da malha da aglutinação, as células elas não vão conseguir precipitar na placa, certo? Então, mais uma vez, relembrando, esse potencial das lectinas, essa capacidade das lectinas de se ligarem de forma específica e reversível a carboidratos, conferem a elas também a capacidade de aglutinar células. Então, essas lectinas elas podem ser reconhecidas numa dada solução através do teste de atividade hemaglutinante. Após realizar essa atividade, é necessário que nós anotemos, o resultado em forma numérica. Então, se convenciona que o resultado da atividade hemaglutinante é o inverso da maior diluição capaz ainda de aglutinar células. Então, se a gente analisar esse exemplo, nós vamos ver que a maior diluição capaz ainda de aglutinar células está presente no poço 9. E a diluição do poço 9 foi de 1 para 256. Então, o resultado da atividade hemaglutinante desse nosso exemplo será 256. Com esse resultado da atividade hemaglutinante, a gente consegue ainda calcular a atividade hemaglutinante específica. Para se calcular a atividade hemaglutinante específica, é necessário que a gente saiba a dosagem de proteínas das nossas amostras em miligrama por ml, porque esse cálculo ele vai ser dado pela razão do título de hemaglutinação pela dosagem de proteínas. Ou seja, nós vamos dividir a nossa atividade hemaglutinante pela nossa dosagem de proteínas. Esse cálculo da atividade hemaglutinante específica, ele é muito importante para que a gente monitore as nossas etapas de purificação, para que a gente observe que, de fato, os métodos que estamos escolhendo para purificar estão sendo efetivos. Porque, observem, aqui nós temos dois exemplos. O primeiro, a lectina purificada, e o segundo, o nosso extrato de onde purificamos essa lectina. No entanto, a gente observa que a dosagem de proteína ela é muito superior aqui no extrato de 7 mg por ml do que quando a gente observa a dosagem de proteínas da nossa lectina purificada, com apenas 0,200 mg por ml. E esses dois exemplos, eles possuem a mesma atividade hemaglutinante, de 256. Mas você pode estar se perguntando por quê, Já que no extrato nós temos uma dosagem de proteínas muito superior, pode ser que você espere que a sua atividade hemaglutinante no extrato ela vá ser maior. No entanto, não é isso que acontece, porque observem, aqui no extrato nós temos sim a lectina, Mas a gente tem também outras moléculas. Nós temos outras proteínas, nós temos metabólitos secundários, carboidratos, e alguma dessas moléculas elas podem estar ainda inibindo a atividade hemaglutinante da sua lectina.
Então, é por isso que a sua lectina purificada ela vai ter uma maior atividade hemaglutinante do que a do seu extrato, em relação à do seu extrato. Pois aqui está sim presente a sua lectina, mas existem outras proteínas e também interferentes. E quando vocês calculam, né, a atividade hemaglutinante específica desses dois exemplos, a gente observa que a da lectina purificada ela é muito maior do que o do extrato. Ao se realizar essa metodologia, é importante com que a gente se atenha a alguns pontos importantes, como o fato de merolectinas não serem capazes, né, de aglutinar células. Então, se a proteína da sua amostra for uma merolectina, ela não vai ser identificada no teste de atividade hemaglutinante, pois esse tipo de lectina, como eu falei anteriormente, possui apenas um sítio de ligação a carboidratos. Um outro fato importante é que a atividade hemaglutinante ela vai poder variar, né, de acordo com o tipo sanguíneo utilizado para se fazer o seu teste, pois nós sabemos que os grupos sanguíneos eles possuem aglutinogênios distintos. Esses aglutinogênios eles vão se distinguir através da adição ou não de um carboidrato à sua composição, como no exemplo aqui, né, do aglutinogênio A, nós temos a adição de uma N-acetil-galactosamina. No grupo B, a adição de uma D-galactose. E no grupo O, não tem adição de nenhum desses carboidratos. Sendo então a sua amostra uma lectina, ela pode possuir diferentes graus de afinidade a esses grupos sanguíneos, já que eles podem ter composições de carboidratos diferentes. Um outro ponto é que para que você comprove que seu agente hemaglutinante é de fato uma lectina e não outros compostos como taninos e lipídios, é necessário que sua atividade hemaglutinante ela seja inibida pela adição de carboidratos livres. Porque quando se adiciona esses carboidratos livres numa maior quantidade, né, do que aqueles carboidratos que estão ali presentes na superfície dos eritrócitos, eles irão competir pelos sítios de ligação a carboidrato presentes nessa lectina, fazendo com que as lectinas, então, elas não consigam se ligar aos carboidratos da superfície do eritrócito e então não haja a formação, né, da malha celular. Então, é uma contraprova. Primeiramente, você fez uma atividade hemaglutinante, viu que teve uma atividade legal, e aí você vem e faz uma inibição dessa atividade hemaglutinante por carboidratos para você ter certeza de fato que seu agente hemaglutinante é uma lectina. Esse método apresenta diferentes vantagens, né? E acredito que sejam vantagens que todo pesquisador busca, uma vez que é um método barato e simples, além de ter um resultado muito rápido, como vocês observaram. Fora isso, esse método ele permite diferentes adaptações. Essas adaptações, elas são utilizadas para que a gente conheça melhor a nossa amostra e também para que a gente otimize o seu uso. Porque por se tratarem também de proteínas, essas lectinas elas vão possuir faixas de temperatura e pH ótimos para o seu funcionamento. Fora isso, as lectinas podem possuir, né, em sua estrutura, sítios de ligação a íons bivalentes. Então, para isso, nós podemos realizar tanto testes de influências do pH, quanto da temperatura, quanto da adição de íons bivalentes na nossa atividade hemaglutinante. A inibição por carboidratos, eu já expliquei para vocês anteriormente, né, para que ela venha servir. Ela vai servir para comprovar que seu agente hemaglutinante é de fato uma lectina e, além disso, essa inibição por carboidratos, ela vai auxiliar também no seu processo de cromatografia, que isso é um ponto que vocês vão saber melhor nos próximos vídeos, né? Bem, para se realizar essas adaptações, é necessário com que a gente incube a nossa lectina. Se for para o teste de pH, é necessário com que a gente incube essa lectina em faixas de pH que variem do ácido para o básico, como vocês estão observando aqui, na faixa de pH de 2 para 12. No teste da influência da temperatura na atividade hemaglutinante, é necessário com que a gente incube a nossa amostra separadamente, né, em diferentes temperaturas, com uma larga faixa aqui de variação, que nesse exemplo trazido, ela foi incubada de 30 graus Celsius a 100 graus Celsius. E por fim, para a adição de íons bivalentes, é necessário também
com que você incube, né, essa sua amostra de forma separada com diferentes íons bivalentes, como zinco, magnésio. E após isso, você realiza uma atividade hemaglutinante e observa se houve alguma influência ou não, né, desses fatores na sua atividade hemaglutinante. Com esses resultados, nós podemos, por exemplo, construir alguns gráficos. Nesse caso aqui, no gráfico de pH, da influência do pH na atividade hemaglutinante, nós observamos que para essa amostra, a atividade hemaglutinante ela apenas aconteceu, né, em faixas de pH ácido, variando aqui de 3 para 6 e tendo o pH ótimo, sua atividade hemaglutinante, no pH de 4. Sendo assim, 4 para essa amostra foi um pH ótimo. Nesse teste de temperatura, a gente observa que as variações de temperaturas não trouxeram nenhuma influência, né, nessa atividade hemaglutinante, uma vez que essa amostra, mesmo incubada a 100 graus Celsius, permaneceu com a mesma atividade hemaglutinante quando comparada ao controle, sem ter sido aquecida. E por fim, nós observamos esse gráfico aqui, né, da influência da adição de íons bivalentes na sua amostra antes de se realizar a atividade hemaglutinante, em que nesse exemplo foi cálcio e magnésio. E a gente observa que a atividade hemaglutinante dessa lectina da amostra, ela foi influenciada pela adição de todos esses dois íons bivalentes em diferentes concentrações. Para concluir, né, esses testes eles são muito importantes porque observem novamente. Caso você pretendesse utilizar aquela sua lectina em algum processo industrial que necessitem de faixas de pH, utilização de faixas de pH muito básicas, você já teria mais ou menos a noção de que pode ser, né, que essa sua lectina ela não vá servir para isso. Enquanto para processos industriais que necessitassem de altas temperaturas, já seria mais efetivo. E o mesmo a gente observa aqui, para otimização dessa sua lectina, provavelmente você poderia sim vir adicionar algum íon bivalente, pois nessa amostra a atividade hemaglutinante, né, ela foi aumentada com a adição de todos esses dois íons bivalentes quando comparados ao controle daquela sua amostra não incubada anteriormente com nenhum íon bivalente. Por hoje é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês, né, um pouco da importância desse método para quem trabalha com purificação e caracterização de lectinas. E continuem nos acompanhando.